Para tratar esse assunto, o milênio já está acontecendo ou não, estamos recebendo aqui, pela primeira vez, o pastor Levi Marins, da Assembleia de Deus em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Ele é membro da Academia Evangélica de Letras, é licenciado em Pedagogia, tem bacharelado em Teologia, tem pós-graduação em Ciência da Religião e docência em docência do ensino superior e preside o Conselho de Teólogos das Américas, reitor e professor do Instituto Bíblico Beit Lehem e coordenador pedagógico da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus, assim como autor de artigos publicados no Mensageiro da Paz, na Revista Educador Cristão, publicações da CPAD, e também autor de mais de 50 livros na área da escatologia, história da igreja e história de Israel. Bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso programa de debates. Pastor Levi, muito bom te receber. A paz do Senhor. Obrigado, pastor, pelo convite. Um abraço ao professor. Com certeza será um debate enriquecedor. Saúdo também a todos os ouvintes da rádio. Deus os abençoe nesse debate. Amém. Glória a Deus. Com a gente aqui, para tratar esse assunto também, o bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre do Brasil, Angola, tem bacharelado também em Teologia, pelo Metodista Livre, várias formações. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, bispo Hildo. Graça e paz, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, conhecer o pastor Levi e poder tratar desse assunto tão relevante. Bom, escatologia é um campo que gera várias posições, né, diferentes, né, e as duas mais antagônicas é o pré- e pós-tribulacionismo, e dentro de cada uma delas tem várias vertentes. Então o assunto aqui não é pré- e pós-tribulacionismo, mas é milênio. Mas para defender um lado ou outro, então temos aqui um representante do pós-tribulacionismo, que é o bispo Hildo, e um representante do pré-tribulacionismo, que é o pastor Levi. Mas o assunto não é pré ou pós, mas é o milênio. Se o milênio já está acontecendo ou não. Então, existe uma posição chamada amilenismo, especialmente defendida por os irmãos que se entendem como teologia reformada. Eles entendem que o milênio já está acontecendo agora, tal, que Satanás está preso agora e tal. E os irmãos, geralmente dispensacionalistas, eu falo geralmente porque não se obedece, tudo é uma cartilha, né? Mas entendem que o milênio é um evento que ainda não começou, que ainda não funcionou, não está funcionando ainda. Então eu comecei com o pastor Levi, dando aqui as boas-vindas. Vou começar com ele, sua opinião inicial sobre esse tema. Milênio, o senhor defenderá que já está acontecendo, que não? Vamos lá. Bom, a minha defesa é que o milênio, ele será um reino literal, futuro, após a grande tribulação, que dura 7 anos, a última das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas, eu acredito que aquelas profecias do Antigo Testamento, elas continuam em vigor, de Isaías, Ezequiel, principalmente de Daniel. Então, influencia de uma certa forma no pós- e pré-tribulacionismo, né? Mas então o milênio como um evento literal que Jesus estará reinando aqui na Terra, como foi prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Que não chegou ainda esse momento, que vai ainda chegar. Não chegou, que, vamos dizer, inicia 7 anos após o arrebatamento da igreja, já que eu sou pré-tribulacionista, né? Ok. Pastor, bispo Hildo, como que o senhor entende essa questão? Então eu entendo que Jesus Cristo é o Messias, ele é o Cristo, ou seja, ele é o Rei. Eu entendo que ele já está reinando, porque ele não apenas reinará, eu entendo que o reino pleno e absoluto se dará no futuro, mas ele já reina hoje. Aliás, ele subiu aos céus, ele está entronizado, como o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. É necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. A morte será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, o período de reinado de Cristo, de que Paulo fala, é aquele que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, porque ali, na segunda vinda de Cristo, todos os inimigos de Cristo são derrotados, a morte é derrotada, né? Então, uma coisa que a expectativa dos judeus do primeiro século, quando Jesus veio ao mundo, era de um Messias bélico, tipo rei Davi general, e que ia resolver o problema do domínio romano, ia dar a hegemonia política
Só que Jesus, é interessante que quando Jesus chega, ele chega anunciando a chegada do reino. Depois ele expulsa demônios. As pessoas, os inimigos, os fariseus dizem que ele está expulsando pelo poder de Beelzebu. Jesus responde, olha, uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir, mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Portanto, Jesus já anunciou que o reino já estava em vigor, ainda que não na sua plenitude. Portanto, existe um já e um ainda não. Isso a gente tem que colocar. Eu não sou daqueles que dizem que o reino se dá aqui em absoluto e já pleno, não. Mas ele está já em vigor. E é interessante que Jesus, até quando os discípulos, os 70, voltam contentes porque os demônios eles foram submetidos, Jesus diz, alegrai-vos muito mais porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como relâmpago. Portanto, a queda de Satanás, que é descrita lá no livro de Apocalipse, aqui Jesus disse já como alguma coisa realizada. E tanto Pedro como Judas vão falar que os espíritos já estão em prisão, ou seja, já estão debaixo de algemas, ou seja, restritos. E é uma coisa muito interessante, porque naquele mesmo texto onde Jesus fala, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus, Jesus completa dizendo, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro não amarrar o valente. A mesma expressão amarrar no grego que se encontra em Apocalipse capítulo 20. Portanto, é interessante que esse amarrar é o que Jesus fez na sua primeira vinda, e ele agora está subjugando as trevas, e as trevas não podem deter. E quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eis que vos dou as chaves do reino. Portanto, se você começa a entender, uma outra coisa muito interessante é a dúvida de João Batista. A dúvida de João Batista a respeito, porque toda a expectativa judaica daquela época era realmente desse Messias mais bélico, general, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ele tem toda uma não por força nem por violência, mas pelo Espírito. E a dúvida é, será que era esse mesmo que a gente estava esperando, ou deveríamos esperar outro, né? Ok. Mas a resposta é, os sinais. Diga para João Batista o que é que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. Portanto, isso era o sinal da chegada do reino. Pastor Levi. Pois bem, Jesus realmente, claro, trouxe o reino, mas um reino espiritual. Ele disse, o reino está entre vós. Bom, Satanás ele é chamado de Deus desse século, então eu não vejo que Jesus Cristo esteja reinando. Ele reinará ainda, né? Em Apocalipse capítulo 12, nós vemos Satanás, depois que Jesus Cristo, o menino que há de reger as nações com vara de ferro, sobe ao céu, nós vemos que Satanás continua trabalhando aqui na terra, perseguindo o povo de Deus, perseguindo aquela mulher que simboliza o povo de Deus. E depois, no capítulo 13, que algumas bíblias colocam que João se põe sobre a areia do mar, na verdade é o dragão que está agindo, que se põe sobre a areia do mar, e ele tem 2 auxiliares. Isso já durante a grande tribulação. Então eu não vejo como que Satanás possa estar preso, né? E as coisas que estão acontecendo no mundo, elas evidenciam mais a teoria, vamos dizer, chamada dispensacionalista, que acredita que haverá um reino literal. Um exemplo é Israel. Bom, Israel, há 200 anos atrás, quando nós vemos os dispensacionalistas começarem a pregar com maior liberdade, havia dispensacionalismo antes, mas não com tanta liberdade. O que eles pregavam? Que Israel voltaria para a terra de Canaã, né? Isso se cumpriu. E por que eles pregavam isso? Porque a igreja primitiva, ela defendia que haveria um reino literal. E aí nós vamos citar Pápias, que foi discípulo direto de João. Ele diz que ouviu do próprio João que haveria um reino literal em que Jesus estava reinando aqui na terra. Por quê? Jesus prometeu aos apóstolos. Em determinado momento, os apóstolos chegaram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Tá, ok? O que receberemos? Então Jesus prometeu, olha, no reino vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não faz sentido pensar nisso, por exemplo, num reino eterno no céu. No céu nós não vamos estar julgando as tribos de Israel, então
temos que pensar num reino literal. A proposta que eu faço é fazer uma leitura de Apocalipse capítulo 20. Por quê? O Apocalipse, ele está dividido em seções. Todos os estudos de estrutura do Apocalipse diz que o Apocalipse está dividido em 7 seções. A última seção, sempre dividido pela expressão "e depois dessas coisas", está em Apocalipse 19. Então, é uma primeira evidência que Apocalipse capítulo 20 é uma continuidade de Apocalipse capítulo 19. Além disso, o capítulo 20, ele inicia pela conjunção kai, que significa "e vi", que claramente é uma continuação. Então, nós temos uma seção que vai de Apocalipse 19 até o capítulo 22. No capítulo 19, por que eu disse que envolve também o pré-pós-tribulacionismo? Porque a igreja está no céu, ela já ressuscitou e está acontecendo a grande tribulação na terra. A igreja está no céu. Ela, no versículo 7, principalmente, diz que ela já recebeu as vestes, tá ok? Então, a igreja já está no céu. O versículo 7 de Apocalipse 19 diz, né, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. E quando que a igreja recebe o linho fino? Quando ela ressuscita. Então, a igreja está no céu e na terra está acontecendo a grande tribulação. Então, não dá para dizer que a igreja ela vai ressuscitar depois da grande tribulação. Bom, a continuação desse 19, o que acontece? Jesus vem para dar fim à grande tribulação. Então, a igreja já está no céu. Então, a igreja não pode ressuscitar depois da grande tribulação. Ele vem com a igreja para dar fim à grande tribulação, vencer o anticristo. E o capítulo 20, ele tem essa continuidade, né? Jesus vence a besta, o seu exército, é a batalha do Armagedon. Então, claramente, a igreja já está no céu, ela já ressuscitou. E quando chega no capítulo 20, depois de vencer o anticristo, se eu passar do tempo, você me alerta. Depois de vencer o anticristo e o falso profeta, Jesus agora vai prender o dragão. E aqui, aquela igreja que estava nas bodas do Cordeiro com Jesus, o que acontece com ela? Olha, versículo 1, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, uma antiga serpente, que estava perseguindo a mulher durante a grande tribulação com auxílio da besta, né, que sobe do mar, e da besta que sobe da terra. Ele é preso por 1000 anos. Então, se nós olharmos para essa continuidade de Apocalipse 19 e 20, como eu disse, a estrutura do Apocalipse eu vejo como fatal nessa teoria. Nós, seguindo essa estrutura, que é reconhecida por todos, ele ainda vai ser preso. E mais, ele vai ser preso depois de um momento que a igreja está nas bodas do Cordeiro com Jesus. Bom, ele é preso, então, no versículo 3, e lançado no abismo. E aqueles que estavam com Jesus nas bodas do Cordeiro, ou seja, a igreja que ressuscitou 7 anos antes, né, antes da grande tribulação, diz no versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem? A igreja que estava em glória com Cristo. Tá bom? Então, esse é o primeiro grupo. A igreja se assenta com Cristo para julgar as nações. E tem o segundo grupo que morreu durante a grande tribulação. E essa ressurreição desse segundo grupo é que causa uma dúvida em alguns. Mas observe que essa do versículo 4 não é a ressurreição de todos os salvos, não é a ressurreição de todos os santos, tá bom? Porque ele vê agora as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta. Esses que morrem agora, esses que vão ressuscitar agora, eles morreram durante a grande tribulação. Então, não são os salvos de todos os tempos. Essa ressurreição aqui, então, o que eu defendo, né, que a primeira ressurreição, ela se divide em 2 partes. Essa é a segunda parte, os que morreram durante a grande tribulação. Aqui é um grupo específico, não são todos os salvos, porque aqui deixa claro, eles foram degolados por não adorarem a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ok. Bispo Hildo. Então, o pastor Levi começa dizendo que ele não acredita que o milênio possa estar em processo porque é dito que Satanás é o príncipe desse mundo. Não foi essa a declaração? Ele foi chamado de Deus desse século. Sim, Deus desse século.
O príncipe desse mundo, o Deus desse Isso, século. ok. Tudo bem. Só que olha o que Jesus disse em João capítulo 12. Muito forte aqui. Capítulo 12 de João, versículo 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. Agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso significa, se a gente vai pegar lá o Apocalipse capítulo 20, como você expôs a sua perspectiva de Apocalipse capítulo 20, começa com Evi, você coloca muito bem que lembra que começa com Evi. Isso sempre está no livro de Apocalipse introduzindo uma nova seção. Evi. Ele não está conectando com o anterior. Ele está introduzindo exatamente, ele não está dizendo, olha, depois disso, não. Depois disso você encontra no capítulo 19. Mas no capítulo 20 começa com Evi, é uma nova visão. E é interessante que quando aparece o Evi, no capítulo 12, por exemplo, o capítulo 11 de Apocalipse está muito parelho com o capítulo 19, porque trata-se de juízo e de destruição, de condenação dos perdidos. O capítulo 12 começa a descrever uma nova história, que vai desde o começo, desde o nascimento da mulher, do filho da mulher, parece que é uma recapitulação que vai do começo ao fim, da primeira até a segunda vinda de Cristo. No capítulo 19, como você colocou, dá uma olhada no capítulo 19. Todo mundo leia e veja o que acontece. É uma descrição da segunda vinda de Cristo, com poder e glória, destruindo todos os seus adversários, todos os seus inimigos, todos os reis, todas as nações, e não sobra nenhum sobrevivente dentre os pecadores, dentre os não salvos. Não sobra. E o restante foi morto. Dá uma lida lá. E o restante foi morto. Então, um problema imenso para quem é pré-tribulacionista, e essa é realmente uma questão, eu diria, quase que insolúvel, é quem sobreviveu dentre as nações para que esse reino aconteça em 1000 anos. Porque nós só temos 2 grupos quando Cristo vem. Os que são salvos, os que serão ressuscitados, glorificados, e já estarão com corpos glorificados, e os perdidos. E dentre os perdidos não restou ninguém no capítulo 19. Entramos no capítulo 20. No capítulo 20 é uma visão, e vi. Essa visão está recheada de figuras de linguagem. Ali você vê dragão, besta, você vai ver corrente, selo, foi preso, amarrado, todas essas coisas, né? Porque se tratam de seres espirituais, não dá para amarrar ou selar ou prender. É uma figura de linguagem, é uma representação. Representação essa que faz jus ao que Jesus disse a respeito de via Satanás caindo como relâmpago, perdendo poder, sendo destronado. Se ele era Deus desse século, ele foi destronado, ele caiu, ele foi amarrado, veja só, no capítulo 20 diz, ele foi amarrado no sentido de não poder mais enganar as nações. É dito o propósito disso. Por quê? Porque quando Jesus diz, chegou a hora do príncipe desse mundo, ele ser expulso, eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Isso aconteceu na cruz. Portanto, o que quer dizer? Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a igreja vai fazer discípulo das nações. E tem a autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Uma coisa muito, muito boa de se fazer é tentar interpretar o Apocalipse à luz dos evangelhos, à luz do que nós temos de informação a respeito do reino de Deus. Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outro tema. Faça um desafio. Tenta encontrar um tema que Jesus tratou mais do que o reino de Deus. Quando ele foi ressuscitado, ele ficou uns 40 dias aqui com os discípulos. É dito lá no livro de Atos, no capítulo 1, que Jesus discorreu sobre o quê? O reino de Deus. Por que Jesus falaria tanto sobre o reino de Deus se tratasse de algo que não tinha a ver com a missão específica da igreja, com o papel da igreja como agente do reino de Deus? Por que ele, se fosse alguma coisa apenas futura, ou seja... Mas, bispo, assim, eu entendi a sua colocação, eu imagino o pastor Levi também. É indiscutível que o que Jesus veio fazer foi pregar o reino de Deus, e a missão da igreja é pregar o reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós. Tal. Sim. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, tá tudo bem. Agora, o milênio, ele não... O reino de Deus e o milênio não são as mesmas coisas. Bom, por que não?
Então, porque parece que o milênio na Bíblia é tratado como um período da escatologia, enquanto que o reino de Deus é a conversão de uma pessoa, essa pessoa agora faz parte do reino de Cristo. Posso propor uma diferença? Por favor. Então, o reino de Deus que Jesus anuncia e que a igreja vive hoje, Jesus Cristo falou, o reino de Deus está entre vós. Então, qual a diferença da igreja para Israel? É que a igreja ela vive um reino espiritual, ela está nas nações. Estava profetizado em Levítico 23, tá ok? Em que ali na quarto tempo determinado por Deus, que é o Pentecoste ou Festa das Semanas, era o tempo dos gentios, tá bom? E depois do tempo dos gentios, que é o Pentecoste, ainda tem outros 3 tempos determinados, e o tabernáculo, que em geral se identifica, o tempo determinado do tabernáculo, o 7º, se identifica como sendo o reino físico aqui na Terra. Então, a diferença que eu vejo do reino de Deus de Israel para a igreja, que a igreja ela é um corpo espiritual, e Israel, existe a promessa de um reino aqui na Terra, um país onde você não tem um Estado laico, você tem um Estado teocrático. A igreja, ela vive num Estado laico, nos Estados laicos, né? Tá bom? Já o reino físico que ocorrerá com Israel é um Estado físico, né? Não é um Estado laico, é um Estado teocrático. Então, é claro que Jesus falou do reino de Deus, mas o reino de Deus, ele está hoje de maneira espiritual, porque como que nós vamos compatibilizar? Satanás está preso e ele está perseguindo a igreja. E quando ele persegue a mulher, o texto de Apocalipse 12 diz que ele muda até para a figura da serpente, né? A serpente lança um rio atrás da mulher. Rio é símbolo de doutrina da palavra de Deus. Vindo da serpente, é um rio sujo, como a serpente torceu a palavra de Deus lá no Éden, né? Então, na história, Satanás está trabalhando, colocando heresias na história, tá ok? Então, como que nós compatibilizarmos que ele está preso e ao mesmo tempo ele está perseguindo e com o auxílio da besta? É porque a prisão, como é dito lá em Apocalipse capítulo 20, é uma prisão para que não mais engane as nações como vinha fazendo até então. As chaves do reino foram dadas à igreja, e a igreja tem poder agora e autoridade daquele que está sentado no trono e que está subjugando seus inimigos, e a igreja vai em nome de Cristo. Eis que vos dou poder para pisar as serpentes e sobre todo o domínio do mal. Portanto, a igreja vai na autoridade desse que já venceu a Satanás, que já venceu. Ele na cruz triunfou sobre todo principado e potestade, nos deu as chaves do reino e poder para pisar sobre todo o mal, para expandir o reino de Deus aqui na terra. Temos as chaves do reino, portanto tudo isso é uma realidade já presente. O reino de Deus não vem com aparência física. Jesus está anunciando que ele não vem com aparência física. Ou seja, não é para a gente ter uma expectativa de reino político, seja lá no milênio ou qualquer. Ele está dizendo que o reino não vem com aparência física. Nem vão dizer que está aqui ou acolá. O reino já está em processo, já está no meio de vós, né? Então, nós somos cidadãos do reino. Deus nos deu o reino, né? Ele nos entregou o reino. Isso já está dito como uma coisa feita, realizada. Portanto, nós vamos... Aí teria as parábolas do reino. Por que tantas parábolas do reino? E por que essas parábolas do reino sempre colocam o reino de Deus em termos de algo mais heterogêneo, não homogêneo, não puro, algo paulatino, como um grão de mostarda pequeno, que a princípio é irrisório, que o próprio João Batista não consegue discernir esses sinais, precisa da ajuda do Senhor. Já veio o reino, já começou, ele já é uma pequena semente, desprezível, ninguém nada por ela, mas ela tem o poder, ela tem o DNA de crescer, de se expandir. As portas do inferno não prevalecerão, elas vão sucumbir. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. É nesta visão que a gente caminha como igreja, com autoridade para fazer discípulos de todas as nações. A gente olha para o Apocalipse e vê uma grande multidão de mártires provenientes da grande tribulação. Portanto, a igreja passa assim pela grande tribulação. É uma multidão incontável de gente de todas as partes do mundo que lavaram, alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e
Isso indica que a igreja é bem sucedida na sua missão de fazer discípulos. Portanto, Satanás foi amarrado, não pode impedir esse sucesso da igreja. É nisso, quer dizer, é uma questão de interpretação, pastor Levi. Não, esse ponto eu entendi. Vou discordar do professor aqui. Primeiro, quando ele falou sobre a divisão de estrutura do Apocalipse vi. Por exemplo, no capítulo 19 de Apocalipse, aparece essa expressão por 2 vezes. Ela aparece no versículo 11, por exemplo. Lancei-me aos seus pés, João, no versículo 10, viu o anjo que esteve perto de adorá-lo, e no versículo 11 ele diz, e viu o céu aberto e um cavalo branco. E como eu disse, a maioria dos exegetas concordam que as estruturas do Apocalipse, as 7 seções do Apocalipse, estão divididas pela expressão depois dessas coisas. E a última vez que aparece, que normalmente se concorda, é o capítulo 19, que aparece, e depois dessas coisas, capítulo 19, versículo 1. A expressão e vi, por exemplo, versículo 11, ela aparece, e vi o céu aberto, não é uma nova seção. Além disso, ainda no capítulo 19, nós temos no versículo 17, e vi um anjo que estava no sol. Então a expressão e vi, ela não traça uma nova seção. As 7 seções do Apocalipse, elas são divididas pela expressão depois dessas coisas. Por isso o Apocalipse é dividido em 7 seções. Então, nesse ponto, eu discordo do professor. E também, por exemplo, nós temos em Zacarias, capítulo 16, capítulo 14, versículo 16, Zacarias, como eu disse também, é essencial também a atualidade das profecias do Antigo Testamento. Elas continuam válidas para Israel? Daniel falou que Israel vai se converter. São 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados. E Jesus Cristo, no sermão profético de Mateus 24, ele fala claramente, quando virdes da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê que entenda. Então, aquela profecia está de pé. E aquela profecia diz que Jesus vai reinar em Jerusalém. Aquela profecia dizia que o Messias morreria, tá bom? Mas também diz que num determinado momento, ok, Israel terá Jesus como rei. Tá bom? Todo pecado será tirado de Israel. E como eu disse, os últimos 80 anos, principalmente, mostram que essa profecia está de pé. Tá bom? Então, ainda tem um outro problema. Se o milênio já está acontecendo, como que no versículo 4 ocorre uma ressurreição no momento que Satanás é preso? Então essa ressurreição já deveria ter acontecido, ou seja, a primeira ressurreição já teria acontecido, porque aquilo ali é o início do milênio. E essa é a primeira ressurreição dos santos, que diz que sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, eu entendo que essa ressurreição tem que ser futura. Embora a primeira parte da explicação do pastor Levi, ao meu ver, é um pouco lacônica, mas esse argumento é muito importante. Então, da primeira se o milênio está vigente, cadê essa ressurreição? Então, lembra que eu disse que é importante e uma chave para a interpretação do Apocalipse, o Evangelho, as palavras de Jesus a respeito do reino, porque Jesus tratou desse tema mais do que sobre qualquer outra coisa. Então, peguemos João capítulo 5. Aí eu convido todos a abrirem a Bíblia em João capítulo 5. A gente tem aqui a partir do versículo 24. Jesus, nesse trecho, ele fala de 2 ressurreições. Ele fala da primeira ressurreição espiritual e fala da segunda ressurreição física. Essas são as 2 ressurreições que Jesus disse e ensinou que haveriam. Uma ressurreição espiritual e uma ressurreição física. Veja como é que ele coloca. Em verdade eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, já é uma expressão, passou da morte para a vida, já é, mas para ficar mais claro ainda, em verdade eu lhes digo que vem a hora, e já chegou, olha só, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Do que ele está falando? Da ressurreição espiritual, daqueles que passam para a morte, da morte para a vida, através da pregação do Evangelho. Morre e nasce nova criatura. E nasce nova criatura. Volta nova criatura. E você vai encontrar Paulo falando sobre isso, Efésios capítulo 2, ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Lá em Apocalipse não é essa ressurreição não, lá é a ressurreição física. Não, né? Aí é a sua interpretação.
Aí é uma outra questão. Você não pode colocar... Jesus está ensinando... Eu só tenho o ensino de Jesus aqui. Nós temos 2 ressurreições. Uma é a ressurreição do novo nascimento. Passou da morte para a vida e Jesus chama isso de ressurreição. E aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida, não tem poder sobre eles. A segunda morte não tem poder sobre eles, a primeira tem. É interessante que se a primeira tem poder sobre a primeira morte, a segunda morte, que é a morte definitiva, essa morte definitiva não tem poder sobre aqueles que nasceram de novo. Concorda comigo? Sim. Não tem poder. Agora, a primeira ainda tem poder. Sim. Ou seja, nós estamos sujeitos à morte física, mas nós não estamos sujeitos à segunda morte. Olha, veja, ali tem uma morte que é física, no Apocalipse, e tem uma morte que é espiritual. Concorda comigo? Apocalipse, sim. Uma morte que é a condenação eterna. Sim. Então, e ali também tem uma ressurreição de dupla natureza, uma que é espiritual e a outra que é a ressurreição física. Veja só, Jesus diz assim, então, passou da morte para a vida, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem, viverão. Eu até me perdi aqui, deixa eu ver. Já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Né? A mesma expressão que a gente encontra lá no Apocalipse, que vive, né? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, ele deu autoridade para julgar. Agora veja só, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham, agora ele não diz já chegou, ele está falando de uma hora que vai vir, que é futura e que ainda não chegou. Vem a hora em que todos os que ouvirem a voz do Filho de Deus, agora eles vão sair dos túmulos, eles vão ressuscitar. E ele fala de uma ressurreição geral. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Portanto, a Bíblia aponta uma única ressurreição geral e uma física para o juízo final. E okay. Aí sim. Pastor Levi. Pois bem, nós temos ainda um outro problema, professor. O que ocorre? Esses que ressuscitam aqui, eles foram mortos pelo anticristo. Então não dá para pensar numa uma morte, vamos dizer, no passado. Okay? Ou tem que ser uma morte espiritual. Tem que ser, eles foram degolados. Eu entendo isso. Eu entendo que deixa você eu concluir só. Sim. Pode. Então, eles foram degolados, então foi uma morte física e essa, então descreve pessoas que eles morreram durante a grande tribulação, tá bom? E eles, como o versículo anterior mostra que no momento que eles ressuscitam, antes deles, um grupo que estava com Jesus nas bodas do Cordeiro, eles desceram e assentaram-se em trono. Então, o capítulo 20 tem que ser uma continuação do capítulo 19. Senão, quem seriam esses que estavam assentados com Jesus no trono no capítulo 20, versículo 3? Não pode ser anjos. Tem que ser cristãos, tá bom? Então, essa daqui, passaram por uma morte física, ressuscitaram durante a grande tribulação por ação do anticristo e da besta, tá bom? E tem um primeiro grupo que assentou-se com Cristo em tronos para exatamente julgar as nações. E sobre o que o professor falou de morte, o que ocorre? Morreu aqueles do exército do anticristo, mas não toda a humanidade. Por quê? Porque lá em Zacarias, quando ele descreve essa batalha, que é uma palavra que está de pé, tá ok? Sobre Israel e sobre a conversão de Israel, no versículo 16... Zacarias capítulo 14, versículo 16, ele diz o seguinte, olha, assim será também a praga dos cavalos, dos muitos camelos e dos jumentos, aqueles mortos, né? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, aqui é a batalha do Armagedon, aquela de Apocalipse 19, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, ou seja, o 7º tempo determinado de Levítico 23. Tá ok? Então, isso descreve um período e ainda prossegue dizendo, aqueles que não subirem serão punidos. Então, está descrevendo um reino literal aqui na terra, como Daniel capítulo 9 também, as 70 semanas, ela indica um reino literal aqui na terra, em que a justiça vigora sobre Israel. Pastor, okay? Então, em João, Jesus está ali, em João 5, ele está falando de 2 ressurreições, uma ressurreição espiritual e outra ressurreição física. No Apocalipse capítulo 20,
aqueles que são de Cristo já passaram da morte para a vida. Ele nos ressuscitou e nos fez, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais, ou seja, nós estamos reinando com Cristo, sentados com Cristo reinando. Já no presente, quanto mais após a morte, ou seja, as almas dos decapitados, dos mártires provenientes da grande tribulação, diga-se de passagem, eles vêm da grande tribulação, essa representação dessa multidão incontável, eles estão numa condição em que eles têm a vida de Deus e eles têm aquela autoridade de Deus e o assento de Deus. Portanto, eles viveram, sim, eles vivem, já passaram da morte para a vida, eles vivem, estão assentados juntamente com Cristo, eles estão numa atitude ativa, assim como nós espiritualmente já estamos assentados juntamente com Cristo. Portanto, sobre eles não tem poder a segunda morte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já estamos assentados com ele, já no presente. Quanto mais como almas, essas almas, elas são simplesmente coroadas, elas recebem a vida eterna, que nós já temos num certo sentido, né? Mas plenamente após a vida, mas aguardo ainda a segunda, digamos, a segunda vinda de Cristo, que vai trazer a ressurreição do corpo. Tá? Ele já teria uma ressurreição que eu diria mais espiritual, para estar assentado com Cristo e ali reinar com Cristo durante esse período que vai da primeira à segunda vinda. A outra coisa que você comentou sobre Daniel, né? É interessante o seguinte: Daniel capítulo 2, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua que representa 4 reinos, os 4 impérios. Daniel dá a interpretação: Império Babilônico, Império Medo-Persa, depois seguido pelo Império Macedônico e por fim, nos dias desse 4º império, Império Romano. Estamos já no Império Romano. Nos dias desse 4º império, Deus suscitará, sem auxílio de mãos humanas, de uma rocha, uma pedra. Essa pedra, ainda que pequena, ela se lança contra a estátua que representa os reinos desse mundo, se choca e a despedaça. E continua a rolar, crescendo até ocupar, veja, sempre uma coisa paulatina, crescendo até ocupar toda a terra. E o seu reino será reino eterno. Ou seja, Daniel descreve que isso se daria, então, se a gente for interpretar literalmente, né, nos dias de Jesus, e quando ele vem, ele inaugura o seu reino, que é eterno, ainda que o processo da plenitude seja paulatino até ocupar toda a terra. De Daniel capítulo 9. Então, mas, bispo, essa questão de ser paulatino não é ponto para o milênio literal? Por exemplo, já que esse reino, ele existe, mas ele é paulatino. Tem lugares onde o reino não está funcionando. Então, o reino existe porque está aqui. Tem súditos desse reino aqui. Sim. Amém. Só que ele vai crescendo, até derrubar toda a estátua. Ok. Mas isso não seria um ponto para o milênio literal? Porque no milênio literal é um reino global. É um reino que funciona em todo lugar. Mas, pastor Levi. Então, aproveitando esse reino, o que acontece ao fim desse reino? Esse reino, tanto nos 10 dedos, quanto no capítulo 7, os 10 chifres, então no final desse reino é que surge o anticristo, aquela ponta pequena. E o que aconteceu com aquele reino? Ele se dividiu. Então, o Império Romano, nós sabemos que ele se dividiu. Hoje o mundo, por exemplo, o Brasil, ele faz parte do Império Romano, Portugal fazia parte do Império Romano. Aquele império está fragmentado, mas ao fim desse império fragmentado é que surge o anticristo. Se seguir a sequência que você falou, então, por exemplo, se essas pessoas foram mortas pelo anticristo, o anticristo já teria que ter vindo, né? Nós estaríamos vivendo um milênio, o anticristo já não existiria. E o que nós estamos vendo no mundo? Nós estamos vendo o oposto, nós estamos vendo o mal aumentando. Aqueles que defendiam essa teoria na história, eles descartavam Israel como um cumprimento das 70 semanas de que Israel voltaria para a terra de Canaã. E observe, Israel voltou para a terra de Canaã e nesses 76 anos, Israel se tornou o país número 1 em inovação tecnológica. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013, né? Em números de startups, assim que eles medem. Israel se tornou uma referência no mundo. Então, isso mostra que as profecias relativas a Israel, que os dispensacionalistas sempre interpretaram, ela está de pé.
E isso é um problema. E vejamos quem são os expoentes. Olha, quem defendia um milênio literal? Pápias, Irineu, Justino Marte, todos homens do período da igreja primitiva. E quem é que negava o reino literal? Primeiro, Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria, por exemplo, ele defendia a teoria da apocatástase, dizendo que no final até a alma do diabo seria salvo. Depois, Agostinho de Hipona, que é a grande referência, que nós sabemos que ele já participa da igreja pagã. Eu sigo a teoria do sucessionismo na história da igreja. Eu digo que aquela igreja de Roma, quando ela adotou o paganismo, ela deixou de ser igreja de Jesus. Então, Agostinho de Hipona e Orígenes são péssimas referências. Agostinho de Hipona escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos. Ele acreditava que nós podemos influenciar no mundo dos mortos e os mortos influenciarem nesse mundo. Então, aqueles que negam esse reino, e pense, professor, como é significativo, por exemplo, quem aqui estiver errado, pense como é significativo se realmente a profecia diz que Jesus vai reinar na terra, vai assentar-se no trono de Davi, tá ok? Se realmente ele vai reinar e nós negarmos isso, nós estamos cometendo uma falha grave para a profecia, né? Tá ok? Então, é um ponto também que o professor deve pensar. Eu entendo que, eu não sou seguidor de Agostinho, eu sou seguidor de Jesus, eu não estou citando outro, eu estou citando a Bíblia. E Jesus é quem descreveu o reino de Deus em termos que ele não vem com aparência física, o reino de Deus já está no meio de vós, e ele diz que ele tem autoridade, que o reino chegou, que Satanás foi expulso, e que ele amarrou, e que ele está saqueando o inferno, e que ele assentou no trono. O trono, nunca você vai encontrar na Bíblia, no Apocalipse, nenhuma menção do trono de Deus, do trono de Jesus aqui na terra, numa Jerusalém. É sempre lá no céu. Aliás, essas almas dos decapitados estão reinando em tronos celestes e não em trono terrestre em Jerusalém. Não é nada dito a respeito disso. Agora, o Apocalipse capítulo 19, voltando lá, ele termina com a morte de todas as nações pagãs, inimigos, só 2 grupos, os salvos e os perdidos e o resto tudo foi morto. Sobre quem, a primeira pergunta que eu até agora coloquei, o senhor não respondeu, né? Sobre quem vai reinar, quem é que sobrevive para reinar, e se eles sobrevivem, eles não estão entre os salvos, então existe uma segunda categoria de gente que vai ter oportunidade de viver, gozar o milênio, que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Que história é essa? Uma outra coisa também, no final desse milênio, pense bem, olha, vamos interpretar da maneira como o pastor Levi, os literalistas que entendem o reino de Deus como uma coisa futura. Então, Jesus voltaria sobre as nuvens do céu com poder e glória, destruiria seus inimigos e destruiria a besta, inauguraria o milênio literal, reinaria 1000 anos, nós com corpos glorificados reinando juntamente com Cristo, não teria necessidade de fé nesse momento, e Satanás seria solto por pouco tempo, e em pouco tempo ele já conseguiria fazer uma rebelião, convencer todos os seres humanos que são de carne e osso a se rebelar contra Jesus e ir armados contra Cristo. Isso é uma interpretação muito ilógica, completamente, eu diria assim, completamente fora da casinha. Esse bloco eu comecei com o pastor Levi, e infelizmente estou tendo que terminar pela metade, né? Fica o gosto aqui de quero mais, mas o problema é o horário político, que agora tem um horário político que a gente não pode ultrapassar, como a gente fazia, como sempre. Então fica o gostinho de quero mais, mas eu quero agradecer tanto ao pastor Levi quanto ao bispo Hildo. Pastor Levi, muito obrigado pela sua presença aqui, muito importante, e gostaria que o senhor voltasse outras vezes também. Sei que o senhor mora lá no Rio de Janeiro, mas fica aqui o nosso convite. Quem quiser conhecer o senhor pelas redes sociais, como é que funciona? Então, eu tenho no YouTube, o meu canal é Seminário Teológico EAD, no Instagram, Pastor Levi Marins, ok? Essas são as minhas redes sociais. E se eu puder mostrar os livros, as obras que eu escrevi, vou até deixar aqui com o professor um livro bem interessante, 2000 anos da morte de Jesus. Eu falo sobre as profecias de Levítico 23, agora em 2029 vai completar 2000 anos da morte de Jesus, 4000 anos da chamada de Abraão e 6000 anos da criação de Adão. Então é um momento profético importante
Claro, eu não dou nenhuma resposta, eu coloco só uma pergunta, seria o princípio de dores? Porque a cada 2000 anos na história aconteceu algo importante, tá bom? E também no site da Amazon, os irmãos podem encontrar uma coleção que eu escrevi sobre Apocalipse, versículo por versículo, tá bom? São 9 volumes e ele vem com QR Codes que você tem acesso ao vídeo explicativo e também a coleção de história da igreja. Okay? Quem quiser, tiver interesse, acha por onde todo esse material? No site da Amazon. Site da Amazon. Tá certo. Alguém aqui falou, doutor, dicas, não sei o que, ideias. O debate está incompleto. É verdade. Infelizmente, não deu para continuar até o fim, porque tem o horário político que é obrigatório. E a gente faz esse programa pela rádio, né? Não só pelo YouTube. Bispo Hildo, obrigado pela sua participação. Quem quiser te conhecer mais, te encontrar. Hildo Melo, você me acha tanto no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube com muitos vídeos, estudos, e também tem um blog de escatologia, escatologiacristã.blogspot.com. Você me procurando aí nas redes sociais, você encontra. Maravilha, maravilha. Bom, você também pode, você que quer participar do projeto Jesus Cristo nas Escrituras, está disponível para você pelo WhatsApp 011, aqui em São Paulo, 97511-3385, 011 97511-3385. Termino esse debate aqui insatisfeito, querendo ter mais, pelo menos uma hora. Gostinho de quero mais. Para a gente continuar aprofundando aqui as questões. Os dois lados têm muito conteúdo para falar.